Olá, pessoal. Vou contar aqui para vocês um pouco da história da Diana. A Diana, quando ela estava com, se não me engano, uns 4 meses de gestação, eles descobriram que ela tem um problema no coração. Ela tem, se eu não me engano, uma artéria que, ao invés de ligar num certo ponto do coração, ligava no outro ponto do coração, né? E, enfim, a gente veio convivendo com esse problema, porque a Diana vai nascer com um problema de coração. Mas os médicos tinham falado, olha, esse problema ele é muito tranquilo, ela vai viver normal, ela não precisa de tratamento assim que ela nascer, ela não precisa, assim que ela nascer, ela vai ter uma vida normal por 15 dias. 15 dias depois, a gente vai fazer uma, eu esqueci o nome, uma ressonância magnética, um ultrassom, para ver direitinho o que está acontecendo ali dentro. E, e tá, então a gente veio muito tranquilo nessa gravidez. No final, quando ela completou 6 meses, mais ou menos, de gestação, a barriga dela estava muito líquido amniótico. Então ela foi fazer algumas consultas e né, eles marcaram uma ressonância magnética para ver o que exatamente estava acontecendo com ela. Uma das médicas até suspeitou, olha, ela pode ser que ela tenha algum problema respiratório. Por quê? Porque o bebê ele respira o líquido amniótico, né? E expira o líquido amniótico. Ela não estava fazendo essa troca, né? Esse respirar o líquido amniótico e fazer xixi, na verdade. Ela respira o líquido amniótico e com isso ela vai fazendo xixi também. Só que ela estava só fazendo xixi, mas não estava respirando o líquido amniótico. Isso era a suspeita dos médicos. Então, assim, olha, o que ela pode ter um problema respiratório também. Vamos fazer uma ressonância magnética. Uma semana antes da ressonância magnética, quando ela completou 7 meses de gestação, 32 semanas, ela entrou em trabalho de parto. Né? Começaram as contrações e a gente foi para o hospital. Né? Aqui acontece uma coisa interessante. Aqui em Michigan, né, onde a gente mora, a gente tinha um hospital onde a gente estava previsto para ter o neném, né? E tem um hospital onde a gente estava acompanhando o coração dela, que é especializado em tudo. Esse hospital é muito bom. E aí a gente, né, vai ser ok, né? O neném já tá vindo. Vamos lá no escritório do doutor, conversar com ele, que fica junto do hospital, desse hospital onde ela ia ganhar o neném. A princípio não teria problemas, né? Ela não teria problema nenhum. E aí a gente tava para ir lá, a gente tava a caminho desse hospital aqui. Aí a gente disse, olha, vamos ligar pro médico, porque se lá tiver fechado não faz sentido a gente ir lá. Aí a gente ligou pro médico, o pessoal já tá fechando, vai direto pro hospital, não precisa passar aqui no escritório, né, no consultório. Então, aí a gente pensou, olha, se a gente já vai pro hospital mesmo, a gente não vai passar no consultório, então vamos fazer o seguinte, já vamos para esse outro hospital que ele é melhor, porque a gente estava previsto para ganhar nesse. Só que, já que a gente vai ganhar agora, vamos ganhar nesse aqui que ele é melhor, mais especializado, mesmo que não vai precisar de nada pro coração, né? Não custa, né? Já que ele é melhor, vamos para esse. A gente veio para esse, ele é mais longe. Chegou aqui, né? Ela chegou aqui, ela estava tendo trabalho de parto, as contrações, né? E as contrações aumentando a frequência. E o que aconteceu foi que quando ela nasceu nesse hospital, ela não chorou. Então eles viram que ela não estava respirando, pegaram ela correndo, levaram para um local especializado, né? Uma, uma quarto de cirurgia, né? Um salão cirúrgico, não sei como é que fala. Levaram ela para esse lugar e ali ela não respirava, né? Então o que eles fizeram? Eles jogaram uma bombinha na boca dela e acionaram o oxigênio e a oxigenação dela funcionou. Assim, uai, ela de alguma forma ela tá respirando pela boca quando a gente joga essa bombinha. Aí eles continuaram jogando a bombinha enquanto tentavam encontrar o problema. Só, eu não posso ficar jogando essa bombinha aqui a vida inteira, eu tenho que ver o que está acontecendo. E tentaram passar uma sonda, né, na traqueia dela e ela batia e a sonda não ia. Eles vieram com a câmera e verificaram que a traqueia dela aqui é fechada. Então ela não conseguia respirar. E depois, o que eles descobriram? Que ela não tem a traqueia. Ela não tem essa traqueia, essa parte
do tubo onde ela respira. Então, mas eles falam assim, olha, mas muito estranho, ela não tem a traqueia, a sonda não passa, é totalmente fechada. Como que ela está respirando? Ela tem essa anomalia de não ter a traqueia e o esôfago dela, por onde a gente engole a comida, lá embaixo, tem uma outra anomalia que liga o esôfago no pulmão. Então, por essa ligação, por essa anomalia, ela foi salva, né, por essa ligação estranha que ela tem, ela foi salva, né, e eles conseguiram, né, fazer uma ligação, uma traqueostomia aqui nela, para ligar o sistema aqui, a parte aqui para respirar, para jogar oxigênio no corpo dela, ligaram no esôfago e esse esôfago lá embaixo ligaram no pulmão. Antes, o esôfago lá embaixo era ligado no estômago e no pulmão. Eles fecharam a entrada com o estômago e deixaram só para o pulmão, só para ela respirar. Então, como ela não iria conseguir comer, eles fizeram colocaram um tubo aqui, né, no estômago dela para ela ser alimentada diretamente por esse tubo. Então, a princípio é isso, né? Tem algumas outras anomalias no corpo dela, né? No reto dela tem uma anomalia. É, no coração, eles descobriram uma outra anomalia no coração, que ela precisou de uma cirurgia, né? Mas enfim, a gente sabe que ela nasceu com uma anomalia, que são raríssimos os casos, né, de pessoas que nascem sem a traqueia, muito raro. Dos que nascem, quase todos morrem após o parto, porque não conseguem respirar e morrem, né? E é difícil de um médico identificar aquilo ali e descobrir o porquê e fazer a pessoa respirar. E outra, a pessoa nasce sem traqueia, ela não tem como respirar. A Diana nasceu com uma outra anomalia que ajudou ela a respirar, entendeu? Então não quer dizer que a criança que nasce sem traqueia vai nascer com outra anomalia que vai ajudar ela a respirar. Então, assim, a Diana não é só um caso de uma criança que nasceu sem traqueia, que é raro, muito raro, mas ela nasceu com uma outra anomalia que salvou a vida dela, que é raríssimo, entendeu? É, a princípio, né, esse é o status dela. Aí, nesse hospital onde que a gente internou, os médicos falavam, olha, é, no primeiro dia, quando ela nasceu, eles chegaram pra gente e falaram, olha, aqui nos Estados Unidos é permitido você desistir da vida da pessoa, desistir, né? Eles perguntaram, olha, a gente pode parar aqui ou a gente pode seguir em frente com os tratamentos para ela. E a pessoa começou a falar, né? Tudo de ruim que poderia acontecer. Se você seguir, pode acontecer isso, acontecer aquilo. E falou tudo de ruim que poderia acontecer. Hora nenhuma a pessoa falou, né, da possibilidade de dar certo, né? Enfim, né, a gente escolheu pela vida dela, assim, olha, ok, a gente vai seguir em frente, vamos tentar o que a gente conseguir, né? E, e aqui nesse hospital tem um doutor chamado Dr. Green, e esse Dr. Green, ele já tratou duas crianças com este exato problema que a Diana tem, sem traqueia, com uma outra ligação, né, que faz ela respirar, com problema no reto, com problema no coração, já tratou outra pessoa exatamente assim. Então, assim, esse problema é raríssimo. Achar o médico que tratou desses problemas raríssimos do passado, imagina como não deve ser raro. A gente foi trazido para esse hospital onde tem um médico que já tratou dessas crianças. Então, quando a gente chegou aqui, o médico ele já conhecia o problema, ele já sabia como proceder. Ele procedeu daquela forma, como ele já tinha procedido com as outras crianças, e as coisas foram andando. E os problemas que iam acontecendo com a Diana era possível já ser previstos, porque isso já tinha acontecido com as outras crianças. Então o médico, a gente foi vendo, a gente encontrou o relato, né, um artigo médico de uma dessas crianças e foi lendo, e a gente viu que
tudo que, né, o doutor estava fazendo com a nossa filha tinha sido feito com essa criança, no passo a passo. Depois isso, depois aquilo, depois começou a acontecer isso, e acontecia com a nossa filha. E para resolver isso nessa criança, eles fizeram isso, aí eles faziam na nossa filha. Então, assim, né, tudo parece uma grande coincidência, né? Na verdade, eu não acredito em coincidência, né? Se Deus tem tudo, né, debaixo dos olhos dele, na palma da mão dele, então aí tem um dedo de Deus, né? E quando foi esses dias agora, os planos dos médicos são o seguinte: eles pegaram o esôfago dela, que ela usa para engolir, fica ali atrás, chegaram para frente, transformou ele em traqueia. Então hoje ela respira por aqui, mas pelo esôfago, que é ligado no pulmão dela. E como o esôfago é muito mole, não tem essa cartilagem que tem aqui para segurar as paredes do esôfago, então ele ficava colapsando, ele fechava e ela parava de respirar. Isso aconteceu várias vezes. Ela parava de respirar, eles tinham que aumentar a pressão da máquina que estava fazendo ela respirar. Foi muito complicado, muito difícil para ela. Só que o médico aqui desenvolveu, na época das crianças que ele tratou, um dispositivo para manter esse esôfago aberto. É como se fosse uma tala, né, um cone, um cilindro, na verdade. É um cilindro que coloca, que mantém o esôfago aberto, e ao crescer, esse cilindro, o corpo absorve ele, faz parte do esôfago. E o esôfago ele fica relativamente duro, porque ele absorveu esse cilindro, então ele começa a crescer junto com a criança. Porque se você coloca ali uma peça plástica, por exemplo, o silicone é um material artificial, ele não cresce com a criança. Então esse doutor daqui desse hospital, ele desenvolveu essa técnica na época das crianças, e isso foi aplicado na Diana. Então a Diana hoje tem uma tala, um cilindro que segura o esôfago dela para não colapsar, para não fechar e ela não parar de respirar. E os planos deles agora é, assim que ela for crescendo, hoje ela não consegue comer nada pela boca. Né? Ela não consegue, por quê? Porque a via que ela tinha para comer pela boca foi usada para ela respirar. Então, no futuro, eles pensam em trazer o estômago dela para a região do tórax, e aqui o estômago dela ligar direto na boca. É, então eu acho que é isso. Essa cirurgia foi feita agora, né, há 5 dias atrás, se eu não me engano. 5, 6 dias atrás, né? E a cirurgia foi muito bem sucedida. Depois da cirurgia, ela vem com números muito bons, porque antes ela estava com CO2 no corpo muito alto, pressão arterial alta, batimentos cardíacos altos. Ela estava com muitos problemas e graças a Deus hoje, depois dessa cirurgia, os números delas ficaram assim excelentes, números muito bons, né? A vitalidade dela está muito boa. Ainda tem muita coisa aqui, né? Os médicos falaram, olha, o principal agora é a recuperação dela, né? A gente não estava nem com muito medo da cirurgia. A gente está preocupado como que o corpo dela vai reagir a todas essas operações, reagir a todas estas, como é que fala? Todas essas intervenções, né? É um corpinho de uma criança, ela nasceu prematura, ela nasceu de 7 meses, de 32 semanas. Ela ainda não está na data dela nascer ainda. Ela iria nascer daqui, se não me engano, 3 semanas ainda. Então, ela ainda está prematura ali, já passou por quase 10 cirurgias grandes, invasivas, e a nossa gatinha está ali, deitadinha, se recuperando. Né? As orações de vocês estão assim sustentando a gente, está sustentando ela, está assim literalmente fazendo a diferença. Eu lembro que na época que eu escutei, essa menina tem um problema de coração. Que falaram, olha, ela tem um problema no coração. Eu lembro que no mesmo instante me veio ao coração, né, como que uma intuição de que essa menina ela viria para fazer o reino de Deus iria se fazer nessa terra por meio dela. Né? Não quer dizer que, né, o que eu quero dizer é o seguinte, que o reino de Deus ele vai crescer nessa terra por meio dela. O reino de Jesus Cristo, o reinado de Jesus Cristo irá crescer nessa terra por meio dela. Então,
né? Eu já vi pessoas ateias que disseram, olha, Diego, você sabe que eu não acredito em Deus, mas eu vou, eu vou rezar por ela. Eu vou pedir ao Deus que eu não acredito pela sua filhinha. E vou falar com minha mãe, que é católica, que participa de vários grupos, para rezar por ela também. Teve um outro amigo meu, né, de posição muito alta, é, né, nunca vai à missa, nunca, não fala de Deus, pelo contrário, fala mal da Igreja Católica e dos papas. Essa pessoa, ele foi, né, ele foi no Vaticano, de férias, agora, esses dias, e chamou a esposa dele, então vem cá, vamos. Ele estava passando pelo túmulo de São João Paulo II, chamou a esposa, vem cá, vamos rezar pela filhinha do Diego. Então, assim, isso aí é dois pequenos testemunhos, né? Várias pessoas estão rezando por ela. Pessoas que falaram com a minha sogra, falando, olha, eu tinha me afastado da Igreja Católica, e aí já tem um tempo, e a pessoa militante, né, contra a Igreja Católica. Ela, depois que viu o caso da Diana, ela falou o seguinte, olha, ela falou com a minha sogra, eu voltei para a Igreja Católica só para poder rezar pela Diana. Então é isso, esse é um pequeno testemunho da pequena Diana, né, que está ali. Ela está sofrendo, mas está sendo um sofrimento de. O próprio sofrimento dela está trazendo, né, o reino de Cristo em nosso meio. O reino de Cristo está crescendo em nosso meio pelo sofrimento dela. Né? Ela é pequena, desse tamanho, ela tem o pecado original, nós sabemos, mas ela, ela está sofrendo ali por nós, eu diria. Né? Deus está nos dando essa graça de permitir o sofrimento dela e outras pessoas e outros corações serem tocados para que Ele possa fazer a obra no coração dessas pessoas. Né? E nós fomos escolhidos para ser os pais dessa, né, da Diana, dessa menininha que Deus escolheu. Né? Então eu também, né, eu coloco meu sofrimento, né, nas mãos de Jesus. Só existe uma forma da gente ressuscitar um dia, e Jesus nos mostrou o caminho, é pela cruz. A cruz não é uma exceção, é a regra. Não é uma opção ser feliz aqui nessa terra e ponto. Tudo bem, o seguimento de Jesus, ele tem uma exigência, mas o fardo dele é leve, né? O jugo dele é suave, e eu estou passando por isso aqui, mas ele me dá as graças, né? O auxílio necessário para suportar isso, né? Tudo que a gente está passando. Né? Hoje a gente vem no hospital todos os dias, o hospital é aproximadamente 1 hora da nossa casa. A gente vem no hospital todos os dias e fica aqui com ela. Né? Eu trabalho daqui 2 dias na semana. E, e é assim, né? Deus escolheu isso pra gente. Eu, eu sou muito agradecido a Deus por ter escolhido dessa forma. Eu não sei o porquê. Ele pode ser que ele nunca me revele o porquê, né, de tudo isso está acontecendo com ela, está acontecendo com a gente. Mas eu sei, e eu não tenho dúvida, cada passo de tudo isso que está acontecendo está passando pelo coração misericordiosíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo. Cada passo. Eu tenho essa certeza que tudo isso que está acontecendo está passando pelo seu coração misericordioso e os frutos virão. Mas os frutos, quando, como, eu não sei. Mas não cabe a gente ficar sabendo, né, os planos de Deus. Cabe a gente acolher os planos de Deus. Santa Teresa d'Ávila nos ensina isso. Né? A passagem para as quartas moradas, para aqueles que conhecem o castelo interior de Santa Teresa, a passagem para as quartas moradas é você acolher a vontade de Deus na sua vida, por mais pesada que ela seja. Você acolhe e você entra nas quartas moradas para continuar essa caminhada. A gente sabe depois, ou, né, ainda existe mais passos aí para a gente chegar nas sétimas moradas, mas tá aí.
Deus abençoe a todos. Por favor, continuem rezando por nós. Rezem pela pequena Diana. E fiquem com Deus. Tchau, tchau.